Quando nós falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, é muito importante nós analisarmos as máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica tem como objetivo a transformação de calor em trabalho mecânico. Então, uma máquina térmica, o objetivo da máquina térmica é você transformar calor em trabalho mecânico. Então, existem vários tipos de máquinas térmicas. A primeira máquina térmica que nós temos registro foi a Eulípila, desenvolvida pelo Herón de Alexandria no século I. Então, se a gente olhar esse desenho, nós conseguimos identificar algumas coisas interessantes. Esse desenho representa a Eulípila, que foi desenvolvida então pelo Herón de Alexandria. Aqui dentro desse local, desse recipiente, você tem água, você tem esse caninho que aponta para cá, esse caninho para cá, e aqui embaixo você fornece calor. Ao fornecer calor para esse sistema aqui, então ao fornecer calor para esse sistema, o que acontece? A água que está aqui dentro, ela vai aumentar a temperatura, vai mudar o estado físico, vai se transformar em vapor. O vapor vai sair por aqui e vai sair por aqui. Quando o vapor sai por aqui e sai por aqui, esse dispositivo rotaciona. Então, nós temos uma transformação de calor em trabalho mecânico. Essa máquina térmica, ela não tinha nenhum objetivo prático. Entretanto, após um certo tempo, outras máquinas térmicas foram desenvolvidas com objetivos práticos. Vou dar como exemplo, principalmente entre 1690 e 1765, eu sugiro também a leitura desse texto, bem interessante, sobre o assunto, faz uma análise histórica sobre alguns elementos, bem legal também. E esse material também eu vou colocar no sistema, lá no cigarro. Em 1690, o Denis Papin, ele utilizou vapor para movimentar um êmbolo. Em 1698, nós temos que imaginar também que nessa época havia uma exploração muito grande das minas de carvão. E quando você tem uma mina de carvão, à medida que você vai cavando, que você vai indo cada vez mais para o fundo da mina, você tem que tirar essa água da mina. Então, nessa época, você tem o desenvolvimento de máquinas cujo objetivo era retirar essas águas dos poços existentes em minas de carvão. Como exemplo, o Thomas Savery. Uma máquina muito importante nessa época, que foi um aprimoramento do que foi desenvolvido pelo Savery e pelo Papin, foi uma máquina desenvolvida em 1712 pelo Thomas Newcomen. Cerca de 50 anos após, o James Watt faz um aprimoramento nessa máquina de Newcomen, e essa máquina do Watt também foi utilizada em moinhos. Muito bem, aqui nós temos um exemplo da máquina de Newcomen. Eu não vou entrar nos detalhes da máquina, você até sugiro aqui o artigo para leitura que explica a máquina. Sugiro também que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo bem interessante que conta a história dessas máquinas a vapor, o funcionamento inclusive da máquina de Newcomen, da máquina de Watt. Vale a pena, bem interessante.
Mas apenas para mostrar aqui para vocês, você tem um sistema aqui de contrapeso e você tem esse dispositivo aqui. Então o objetivo era retirar a água da mina, das minas de carvão, e como você tem carvão, você consegue muito material para utilizar como combustível. Então aqui você tem um recipiente, uma caldeira, boiler aqui, uma caldeira, você tem água e você vai fornecer calor. Basicamente essa máquina, ela funciona da seguinte forma: esse sistema de contrapeso, ele faz com que esse pistão ele suba e você tem aqui o cilindro. Em determinado instante, há uma válvula aqui que é aberta e o vapor ele é adicionado dentro do cilindro. Então, veja bem, como essa força aqui é maior que essa, você tem um peso maior do que esse aqui, então naturalmente o pistão ele sobe. Você tem esse vapor aqui. Esse vapor, ele em determinado instante, ele é colocado dentro do cilindro. Além disso, você joga um pouco de água aqui dentro, resfriando essa parte aqui. E se você pegar o vapor e resfriar, o que vai acontecer com ele? O vapor vai se transformar em líquido. Então, o que acontece é que você faz uma condensação do vapor que está aqui, fazendo com que a pressão de fora, pressão atmosférica, seja muito maior que a pressão interna, e esse pistão ele desce. Então, esse é o princípio básico da máquina de Newcomen. Sugiro, então, que vocês assistam o vídeo e façam a leitura desse texto. Bem interessante. Muito bem. Quando a gente fala, então, na primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica expressa uma outra forma da gente falar em conservação de energia. A primeira lei da termodinâmica envolve a lei da conservação de energia. Então, ela pode ser expressa da seguinte forma: quando você fornece calor, vou dar um exemplo, um gás num recipiente, onde você tem um pistão, que pode subir, descer. Quando você fornece calor, qual é o seu objetivo? Realizar trabalho. O objetivo de uma máquina térmica, como a gente falou, é transformar esse calor em trabalho mecânico. Então, quando você fornece o calor, o objetivo é realizar trabalho. Mas não apenas isso ocorre. Uma parcela desse calor, ou até totalmente, toda a quantidade de calor, pode ser usado para variar a energia interna do sistema. Então imagine um gás num recipiente. Você fornece calor. Esse calor ele pode ser usado para quê? Para realizar trabalho e para variar a energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica ela é expressa como sendo calor, você tem essa energia. A mesma quantidade de energia que eu tenho que ter no início, eu tenho que ter no final. Então, essa quantidade de calor ela vai ser utilizada para quê? O objetivo é realizar trabalho e também variar a energia interna do gás. Ok? Muito bem, vou falar um pouquinho então sobre calor, o ΔU, que é a variação de energia interna, e o trabalho. Muitas vezes você encontra essa primeira lei da termodinâmica escrito ΔU igual calor menos o trabalho. Calor. Pessoal, já falamos então sobre calor nas aulas passadas, nas aulas anteriores. O que é importante agora? Lembrar do sistema. Então, se o sistema receber calor, nós vamos afirmar que a quantidade de calor ela é positiva. Se o sistema cede calor, quantidade de calor negativa. Uma coisa muito importante é que quando um gás recebe calor, não necessariamente ele esquenta.
para a gente saber se o gás esquentou, manteve a temperatura ou até diminuiu a temperatura, nós temos que analisar todo esse processo. Quando a gente fala em calor, vamos pensar aqui no sistema. Se ele recebe calor, o calor é positivo. Se ele cede calor, o calor é negativo. Outro termo na primeira lei da termodinâmica é esse ΔU. ΔU é a variação da energia interna. Então, a energia interna é representada pela letra U. O que nos interessa na primeira lei da termodinâmica não é apenas a energia interna, mas como essa energia interna varia. Vou dar um exemplo que nós já estudamos em aulas passadas. Num gás ideal, a energia interna é função da temperatura absoluta em Kelvin. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. No caso de um gás monoatômico, nós obtivemos em sala de aula que a energia interna é dada por 3 meios de N, R, T. Se o gás for diatômico ou poliatômico, essa equação terá uma configuração diferente. Mas vamos pensar num gás monoatômico. A energia interna, 3 meios de nRT. Quando nós utilizamos a primeira lei da termodinâmica, vamos lembrar o seguinte: como a variação da energia interna depende da temperatura, se eu sei o que acontece com a temperatura, eu sei o que acontece com a energia interna. Então, se o ΔU for maior do que zero, significa que esquentou, o gás esquentou. Então, a variação de temperatura é maior do que zero. Se o ΔU é menor do que zero, então, nesse caso, a variação de temperatura também será menor do que zero. Se o ΔU é igual a zero, a energia interna não varia. Em que situação a energia interna não varia? Na situação em que a temperatura é constante, ou seja, numa isotérmica, numa transformação isotérmica. Então, já vimos o calor e já vimos a variação da energia interna. Por último, vamos analisar o trabalho. Quando a gente fala em trabalho, nós relacionamos o trabalho com força e deslocamento. Então, um exemplo, você empurrando um sofá, por exemplo. Você vai aplicar uma força, o sofá sofrendo um deslocamento. Então, nessa situação, você realizou um trabalho. Você gastou energia para deslocar um sofá. A mesma ideia se aplica na termodinâmica. Então, como exemplo, nós temos aqui um cilindro onde você tem um gás. Você tem uma quantidade de partículas muito grande e elas ocupam um volume inicial. Em determinado instante, e aí nós temos, além disso, nós temos um pistão. Em determinado instante, aqui nesse caso, nesse exemplo, o pistão é empurrado pelo gás para cima. Então, o gás que está aqui dentro, ele realizou o trabalho. Então, agora ele ocupa um volume maior. Percebam que ele ocupava um volume V0. Você tem um pistão. Esse gás realiza uma força, desloca o pistão. Então, o gás realizou um trabalho. Ele fez com que o pistão sofresse um deslocamento de X. Então, como podemos calcular o trabalho realizado? Como podemos calcular o trabalho realizado pelo gás? Vamos utilizar a definição de trabalho. Trabalho é o produto escalar
do vetor F pelo vetor deslocamento. Pela definição de produto escalar, vamos obter F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Nesse caso, ele se deslocou para cima, o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho vai ser dado pela força, pela distância, vezes o cosseno. Quando a gente fala em pressão, pressão é definido como sendo força sobre a área. Por quê? Porque as moléculas do gás que estão aqui, elas, de acordo com a teoria cinética dos gases, elas não interagem entre si, mas elas interagem com as paredes do recipiente. Elas exercem uma força nessa região, nessa área, ou seja, elas realizam pressão, a pressão do gás. Então podemos escrever, ao invés de força, podemos substituir, aliás, essa força por pressão vezes a área. E aí, nós vamos alterar um pouquinho essa equação pensando num pequeno trabalho. Então vamos imaginar um gás que se expande. Aqui eu aumentei um pouco, mas eu penso num pequeno trabalho, num trabalho infinitesimal de W. Esse trabalho ele é mantido a uma pressão constante, praticamente constante aqui. Uma etapa, ela vai daqui até aqui. Então eu vou substituir no lugar de força, pressão vezes a área. A área dessa região aqui. Essa área onde foi aplicada a força. Pressão vezes a área, essa área, vezes um elemento infinitesimal de deslocamento. Então vamos pensar num elemento de trabalho. dW é igual a pressão vezes a área vezes dx. Mas, se eu multiplicar a área vezes pelo dx, eu tenho essa variação de volume, que eu vou chamar de dV. Então, esse elemento de trabalho, essa quantidade infinitesimal, é dado pela pressão vezes a variação de volume. O que nós já podemos concluir? Se o volume aumenta, este dV é positivo, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, esse dV é negativo, o trabalho é negativo. A variação de volume, ela é positiva ou ela é negativa? Ou ela é zero. Um exemplo, esse pistão ele não vai nem subir e nem descer, ele vai ficar no mesmo local. Então o trabalho ele tem essa relação. Quando você tem uma expansão, a variação do volume ela é positiva e o trabalho ele é positivo. Aí nós vamos utilizar a seguinte nomenclatura quando você tem uma expansão. O trabalho é realizado pelo sistema. Quem é o sistema? É o gás, que está no interior desse recipiente. Quando você tem uma compressão, numa compressão, a variação de volume ela é menor do que zero. Ou seja, o trabalho é negativo. Assim, vamos falar que o trabalho é realizado sobre o sistema. Nesse exemplo, vamos imaginar agora que uma pessoa vem aqui e empurra esse pistão para baixo, comprimindo o gás. Houve uma compressão no gás. O trabalho vai ser negativo. Vamos utilizar a seguinte nomenclatura: o trabalho é realizado sobre o gás. Outra possibilidade é o volume não aumentar nem diminuir. Nesse caso, a variação de volume ΔV é zero e o trabalho é zero. Isso acontece numa transformação isovolumétrica ou isocórica. Além disso, esse dW é um elemento aqui de trabalho, pequeno trabalho, para levar daqui até aqui.
Agora, para você levar esse pistão daqui até aqui, por exemplo, como é que a gente calcula esse trabalho total? Nós vamos calcular o trabalho daqui até aqui, mais daqui até aqui, mais daqui até aqui, mais daqui até aqui. Ou seja, nós vamos somar esses infinitos trabalhos. Cada pedacinho nós vamos somar para obter o trabalho total para deslocar o pistão. Nesse caso, que nós utilizamos a integral. Então, o trabalho vai ser a soma desses elementos aqui do trabalho, mas sabemos também que dW é dado por PdV, então o trabalho é dado pela integral de PdV, em que os limites de integração são o volume inicial e o volume final. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão sobre o trabalho. Eu vou dar um exemplo sobre a primeira lei da termodinâmica. Aliás, vou dar alguns exemplos sobre a primeira lei da termodinâmica. Antes de avançar nos exemplos, nós temos dois casos particulares para calcular o trabalho. Quando você tem uma transformação isobárica, vamos analisar aqui na integral, essa pressão, uma transformação isobárica, ela é constante. Então, ela vai para fora aqui. Você vai ter a integral de dV, de VI até VF, ou seja, a integral de dV é V, de VF até de VI a VF é ΔV. Então, o trabalho numa transformação isobárica é a pressão vezes a variação de volume. E num gráfico pressão pelo volume, esse gráfico é muito importante e é muito utilizado em vários ciclos. Então, num gráfico pressão pelo volume, nós vamos calcular essa área, porque essa área vai fornecer o trabalho. Porque nós podemos imaginar aqui dividir isso aqui em pedacinhos, em que a pressão é constante, multiplicar pelo ΔV e somar infinitas áreas para obter essa área total. Ou seja, calculando essa área, para calcular essa área, nós vamos integrar a função de P em relação a dV. Então, P, dV, a função vamos integrar PdV entre o volume inicial e o volume final. Exemplo 1. Então, observem o exemplo 1. Em uma transformação gasosa, um sistema termodinâmico recebe 400 calorias e realiza um trabalho de 300 joules. Vamos utilizar aqui uma caloria igual a 4 joules. Letra A. O volume do gás aumentou ou diminuiu? Letra B. Determine a variação da energia interna do gás. E a letra C. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Nesse caso, nós temos um exemplo, que ele é um exemplo simples, mas para você já se acostumar com a nomenclatura e com algumas questões importantes. Quando um gás recebe calor, não necessariamente a temperatura dele aumenta. Nós temos que analisar toda a situação. Então, olha só. Em uma transformação gasosa, um sistema termodinâmico recebe 400 calorias. Ele recebeu calor. Posso afirmar alguma coisa sobre a letra A, B e C? Não. Eu sei que ele recebeu calor. E ele realiza um trabalho de 300 joules. Então, vamos analisar aqui, ó. Quando o trabalho é realizado pelo sistema, acontece uma expansão. Trabalho positivo. Então, já respondemos aqui. Letra A, o volume do gás aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, porque o sistema realizou um trabalho. Vamos resolver aqui. Olhando os dados. O trabalho, 300 joules, positivo. Uma expansão. Esse gás, ele recebeu 400 calorias. Esse gás recebeu 400 calorias. Uma caloria, 4 joules, 1.600 joules.
Ele recebeu calor. Se ele recebeu calor, calor positivo. O ΔU, variação da energia interna, é igual ao calor menos o trabalho. Essa é uma forma de escrever a primeira lei da termodinâmica. Quanto vale a quantidade de calor? 1.600. Menos, quanto vale o trabalho? 300. Então, o ΔU, 1.000 é igual a 1.300 joules. E aí podemos responder os itens. O volume do gás aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. Letra B. Determine a variação da energia interna do gás. A variação da energia interna do gás é o calor menos o trabalho. O calor, 1.600, menos o trabalho, que é 300, 1.300. ΔU, 1.300. A energia interna, ela depende da temperatura. Então, se a energia interna ela aumenta, a temperatura também aumenta. Então, podemos afirmar que a temperatura do gás aumentou. Exemplo 2. Exemplo 2. Em uma transformação gasosa, um sistema termodinâmico perde 100 calorias e um trabalho de 800 joules é realizado sobre o sistema. Dados, uma caloria igual a 4 joules. Letra A, letra B e letra C, elas são iguais ao exemplo 1. O volume do gás, letra A, o volume do gás aumentou ou diminuiu? Letra B, determine a variação da energia interna do gás. Letra C, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Vamos olhar o enunciado. Um sistema perde calor. Ah, professor, se ele perde calor, então ele diminuiu a temperatura. Não necessariamente. Temos que analisar a situação. Ele perdeu calor e um trabalho de 800 joules é realizado sobre o sistema. Se ele é realizado sobre o sistema, existe uma compressão. Então, vamos lá. Trabalho, como o trabalho foi realizado sobre o sistema, ele é negativo, menos 800 joules. O sistema perdeu calor, menos 100 calorias, o que equivale a menos 400 joules. Já conseguimos responder a letra A. O volume do gás diminuiu. Por que diminuiu? Porque ele sofreu uma compressão. Variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Qual é a quantidade de calor? Menos 400 joules. Menos o trabalho. Menos 800, menos e menos, mais. Menos 400 mais 800, 400 joules. Então percebam que a letra B, a variação da energia interna é 400 joules. E a temperatura aumentou ou diminuiu? Nesse exemplo, a temperatura aumentou, porque o ΔU é positivo. Mesmo ele perdendo calor, a temperatura do gás aumentou. Por que isso aconteceu? Porque ele perdeu o calor, mas foi fornecido energia. Energia foi fornecida para o sistema por meio do trabalho. E essa quantidade de energia fornecida ao sistema por meio do trabalho é de 800 joules. Então ele perdeu o calor, só que um trabalho foi realizado sobre o gás. Nesse caso, letra C, a temperatura aumentou. Exemplo 3. Em uma transformação gasosa, um sistema termodinâmico recebe 300 calorias e um trabalho de 1.000 joules é realizado sobre o sistema. O volume do gás aumentou ou diminuiu? Já vimos anteriormente. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, acontece uma compressão. Então, um trabalho de 1.000 joules é realizado sobre o sistema,
Vamos analisar aqui o trabalho negativo, o volume do gás diminuiu. E esse gás recebeu 300 calorias, 1.200 joules. Vamos lá. Então, variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Temos aqui 1.200, que é a quantidade de calor, menos o trabalho. Aqui o trabalho vai ser negativo. Faltou um sinalzinho aqui, pessoal, certo? Depois no seu caderno vocês coloquem aqui, mas o cálculo está correto. Então, menos o trabalho, menos 1.000 aqui, faltou um menos aí, pessoal. Então, ó, não esqueçam, vai vir um sinalzinho de menos, menos com menos mais, 1.200 mais 1.000, 2.200 joules. Essa é a variação da energia interna. Letra A, o volume do gás aumentou ou diminuiu? O volume do gás diminuiu, porque ele sofreu uma compressão. Qual foi a variação da energia interna? 1.200 menos 1.000, menos mais, 2.200 joules. Como a variação da energia interna é positiva, a temperatura do gás ela aumentou.